Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a graça e a paz estejam com todos vocês. Hoje vou responder a mais 5 questões que vocês fizeram através do blog Livres de Todo Mal, do meu querido amigo Danilo Gesualdo, da comunidade Canção Nova. Há anos atrás, uma pessoa amaldiçoou meu marido, dizendo que meus filhos teriam problemas. Atualmente, minha filha já passou por diversas cirurgias e meu filho teve também problemas de saúde. Isso é realmente uma maldição? Como retirá-la? O demônio pode, através da palavra, causar dano na vida dos outros. Sim, é possível, mas a primeira ideia é quem vive na graça de Deus, um cristão, um filho de Deus que vive, frequenta a igreja, vai na missa, recebe a comunhão, se confessa com frequência, reza o terço, não deve temer. Eu vejo que com frequência as pessoas que escutam uma praga, uma maldição, ficam muito assustadas, muito perturbadas. E isso é pena, porque se você é templo do Espírito Santo, se Deus mora em si, você não deve temer, você não tem motivos para ficar preocupado, ficar pensando, mas ele disse isso, e disse que nós não íamos ter nada, e ficar ali pensando. Você está dando uma importância exagerada a essa maldição, a essa praga que você ouviu, que foi rogada contra você, mas você está esquecendo que Deus mora em você. É o contrário, o demônio foge perante a presença de Deus e o poder de Deus. O demônio é uma simples criatura. Mas tem alguns casos de pessoas que de fato são vítimas de uma praga, de uma maldição. Pessoas que não vivem na graça de Deus, pessoas longe de Deus, da lei de Deus, não frequentam a igreja. Então essas podem ser vítimas? Sim, podem. Também não é necessário que toda a maldição ou toda a praga funciona automaticamente. Tem muita gente dizendo maldição e praga e normalmente não tem efeito. Mas é possível, em alguns casos sim, é possível. Padre, como saber? Então esses problemas de saúde, eu diria, podem ter uma causa espiritual, ser a maldição, ser o demônio, ou uma causa natural. Você está doente como todo mundo está doente. Os santos tiveram doentes, tiveram problemas de saúde, foram no médico. Então, é necessário fazer esse discernimento. Como? Tentar observar se existe um nexo entre o momento em que foi proferida a maldição, a praga, o ano, o dia e o início dos distúrbios físicos. A pessoa estava muito saudável durante 30 anos e depois desse dia começou fazendo problema de saúde, foi no hospital. Normalmente os distúrbios fisiológicos de origem diabólica não têm diagnóstico clínico. A pessoa vai no hospital, sente dor de cabeça, dor no estômago, incha a barriga, vai no hospital, faz exames e não tem um diagnóstico clínico. Os médicos não encontram nada. Então isso é um sinal, é um outro sintoma de que a origem parece ser espiritual, diabólica. Rezar as orações de libertação também é muito útil para discernir. Se você reza, se você vive na graça de Deus, vive a lei de Deus, rezou orações de libertação e não tem nenhuma reação, então a perturbação, essas doenças têm uma explicação natural. Se você vai no médico, o médico tem um diagnóstico, fez um exame e encontrou uma doença, então tem uma explicação natural. Se não viva atormentado pensando que alguém está fazendo, não. Há muitas aparições de Nossa Senhora e de Jesus acontecendo. Existe uma fonte segura onde possamos saber o que é verdade e o que não é? Uma boa pergunta. Tem de fato muitas aparições. Eu diria que a fonte mais segura é a igreja. A igreja muitas vezes se pronuncia sobre a veracidade de determinadas aparições.
Então diz, essas aparições são dignas de crédito. Então aí, Fátima, por exemplo, Lourdes, tem muitas aparições no Japão, Akita, em todos os continentes. Tem outras aparições em que a igreja é prudente e diz que podem ser verdadeiras, não é certo. Então não proíbe os fiéis de escutá-las e vivê-las, porque ainda não apareceu nada contra a fé, mas a igreja está em processo de discernimento, quer ver os frutos, quer examinar a vida dos videntes. E tem casos em que a igreja diz que essas aparições não são de Deus, não são sobrenaturais. Podem ter duas explicações, ou são de origem diabólica ou são de origem natural. E dentro do natural pode ser um delírio da pessoa, a pessoa não está saudável do ponto de vista psicológico, ou com maldade, pode ser um engano, uma fraude. Então todas essas possibilidades são reais. Mas a igreja não fala sobre todas, porque tem muitas, e tem muitos casos em que a igreja não interfere diretamente. Então eu diria que aí um filho de Deus tem que, com a luz da fé, né, a luz da palavra de Deus, da Bíblia, do catecismo da Igreja Católica, ver se existe alguma coisa aí contrária à fé da igreja, ver se os padres também acreditam. A credibilidade tem várias dimensões. Os videntes são pessoas piedosas, que vivem a fé, que se confessam, que lutam por ser santos. Então, os frutos que essa suposta aparição está tendo, tudo isso são critérios importantes para fazer um primeiro discernimento. Eu fiz uma pregação sobre este tema, está no meu canal do YouTube, sobre aparições, como discernir. Então, convido você a assistir essa pregação em que, com mais calma, explico como funciona tudo isso. Para terminar as respostas de hoje, queria convidar-vos a continuarem acessando o blog Livres de Todo Mal, do meu amigo Danilo Gesualdo, da comunidade Canção Nova. Também convidar-vos a acessar o meu site www.santidade.net e lembrar-vos que publiquei um livro com a Canção Nova sobre esses temas. Se chama Demônio, Exorcismo e Oração de Libertação em 40 questões. Pode ser também muito útil. Invoco agora sobre todos vós a poderosa bênção de Deus. Deus Todo-Poderoso, abençoai estes meus irmãos que seguem este vídeo, defendei-os de todos os males do corpo e da alma, ajudai-os a perseverarem na vossa santa graça, defendei-os de todos os ataques diabólicos, de toda a tentação, de toda a confusão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.